seu quintal e muitas folhas secas e não sabe o que fazer. Sabe aquela coisa de colocar folha seca em saco preto e mandar para aterro sanitário? Acabou essa história. Agora a gente vai aprender uma maneira que foi desenvolvida lá em Santa Catarina, na Universidade Federal, e tem sido testada há mais de 20 anos. Eu escolhi esse método porque ele é a maneira mais simples, mais barata e mais eficiente de fazer compostagem. Além disso, ele pode ser aplicado em diferentes escalas, desde a escala doméstica da sua casa, ou a escala comunitária, e até mesmo ser ampliado para servir um bairro todo ou um condomínio, por exemplo. Ele não dá cheiro, ele não dá moscas. O princípio básico desse método é construir uma pilha em que o ar flui naturalmente no interior dela. Isso cria um ambiente perfeito para os micro-organismos aeróbicos, que são aqueles que gostam de oxigênio. Eles que vão comer o resíduo orgânico que você coloca ali. E esse é o segredo da eficiência desse sistema de compostagem. Criar um ambiente favorável aos organismos mais rápidos do oeste e que não deixam odores nem atraem moscas no seu processo de biodegradação. Tudo o que você vai precisar é bastante palha, e essa é uma palha de grama que você cortou ou que um vizinho cortou, galhos secos quebrados, 15 litros de adubo orgânico, folha seca do quintal, pode ser folha seca picada ou folha seca inteira, serragem de madeira não tratada e o seu resíduo. A gente começa escolhendo um lugar bem plano e que também não inunde. Eu vou fazer uma composteira para uma casa que recebe em média o resíduo orgânico de até 10 pessoas. Essa composteira vai ter 2 metros por 1, no total 2 metros quadrados, e ela vai ficar ativa durante 6 meses. A montagem dessa composteira acontece em 3 camadas. A primeira é uma camada de galhos secos. A função dessa camada é estruturar a nossa base, uma base firme e cheia de espaços vazios, que ajudam o fluxo de ar que a gente quer promover no interior da composteira. Em cima dos galhos vai vir uma segunda camada, que é uma camada de folhas secas, formando como se fosse uma caminha na composteira, sabe? Sejam bem generosos nessa camada. Agora vem a terceira camada, que é a nossa camada-chave para dar tudo certo. Na linguagem técnica, a gente chama essa etapa de inoculante. Inocular significa trazer vida, ou seja, a população de fungos, bactérias e outros seres invisíveis que vão se alimentar dos nossos resíduos. E aí sim, produzir o composto final. Esse adubo orgânico eu ganhei de uma amiga, mas pode ser o humus de um minhocário, ou você pode inclusive comprar se você tiver uma loja de jardim perto de você. Pode também ser uma terra preta de floresta. Pode ser uma mistura dos 3 e aí você vai ter uma população super biodiversa, perfeita para o ecossistema dar certo. Terminada essa base que a gente fez, aí a gente vai para as paredes. O melhor material para fazer as paredes é a palha, porque ao mesmo tempo que ela é firme, ela é moldável. Eu faço uma parede bem generosa, de uns 20 centímetros, ao redor de toda a composteira. Essa palha vai formar um biofiltro entre os filamentos do matinho que está ali, que vai também tratar os possíveis odores que possam sair. É por isso que a gente não sente cheiro da composteira. A palha também promove o fluxo de oxigênio para dentro e faz com que o chorume, ao invés de infiltrar, evapore. Essa camada de palha nas paredes é o motivo pelo qual a compostagem de jardim não gera odores, nem vetores, nem ratos, nem baratos. Se você tem cachorro ou gato em casa e tem receio que eles venham mexer na sua composteira, você pode fazer um cercado de bambu, ou com ripas de madeira, ou então usando tela de galinheiro. O melhor é que seja uma estrutura móvel, para que você possa mudá-la de lugar quando essa composteira estiver madura. Ou então você deixa aqui mesmo e faz uma outra num novo lugar. Se você não tem acesso à palha, essa estrutura também vai te ajudar, porque ela dá uma estrutura do lado para você conseguir empilhar a folha seca. Sem a estrutura, a folha seca fica um pouco solta. Você pode fazer uma cerca caso você só tenha acesso a folhas secas. Pronto! Esses são os passos para montar uma composteira no método UFSC. Agora a gente precisa buscar os nossos resíduos orgânicos. Independente do método de compostagem que você vai usar, um pote com tampa para guardar os seus resíduos já funciona e é perfeito. Tenha em mente que esse resíduo precisa ser cuidado assim como você cuida de comida. Você guardaria sua comida, por exemplo, num pote sem tampa e deixaria fora da geladeira? Não, né? O nosso pote, ele precisa vedar
para reduzir o interesse de possíveis mosquinhas na nossa cozinha. Como eu moro numa cidade quente, eu guardo o meu resíduo orgânico dentro de potes de sorvete com tampa e coloco eles dentro da geladeira. Mas se você não mora num lugar muito quente, você pode colocar isso em baldes tampados e deixar fora da sua casa. Eu recomendo que você composte só uma vez por semana ou a cada 3 ou 4 dias. Você não precisa fazer todo dia. É bom deixar os micro-organismos trabalharem um pouquinho sozinhos nesse processo. Agora que a nossa estrutura ficou pronta, vamos compostar. A gente vai servir a nossa primeira refeição dessa composteira de jardim. Eu uso uma enxada para me ajudar nesse processo. Primeiro eu vou afastar a palha, que está formando essa tampa, essa cobertura aqui na composteira e transformar ela em parede. Agora eu vou colocar o resíduo orgânico na composteira. A grande vantagem desse método é que ele aceita resíduos que os minhocários não aceitam, como frutas cítricas, carne, cascas de cebola, alimento cozido. E aqui tem todo o nutriente, todo o nitrogênio que o nosso sistema vai precisar. Agora só falta o carbono. Por isso que eu vou misturar uma quantidade igual à quantidade de resíduos, só que de folhas secas picadas. Eu aproveito e dou uma misturada para trazer um pouco aquele inoculante que estava embaixo para dentro do resíduo novo. Sempre aproveitando para encher a composteira de ar, simplesmente aerando o conteúdo dela, com a enxada ou com um garfo. Isso ajuda muito no processo. Quanto mais ar, mais acelerado vai estar o sistema. Pronto, agora é só fazer uma nova cobertura de palha para evitar o interesse de mosquinhas e afins. Eu demoro cerca de 10 minutos para fazer isso já incluindo que eu vou lavar o meu balde. Você vai repetir esse processo e abastecer a mesma composteira por mais ou menos 5 ou 6 meses, ou até ela alcançar 1,20 m de altura, mais ou menos. Depois desse período, você vai deixar ela quietinha, e aí ela entra na fase de repouso. Repouso pra gente, né? Porque a vida microbiana ali vai estar super animada, comendo dia e noite, transformando tudo em adubo. A partir do momento que você parar de abastecer a composteira, ela leva de 4 a 5 meses para o adubo ficar no ponto ideal. A fase de repouso leva 3 meses. No primeiro mês, a sua composteira vai ficar super quente, em torno de 50 a 65 graus. A gente chama essa de fase termofílica. É o momento mais ativo da composteira. O professor Rick Miller, que desenvolveu esse método, chama a composteira de bicho fumegante, porque ela transpira o tempo todo. E é por isso que não gera o chorume que infiltra no solo. No segundo e no terceiro mês, você vai observar a temperatura da composteira cair. Já não vai mais estar quente quando você abrir. E a aparência dela vai estar com cara de adubo vegetal. Nesse momento, os fungos antinomicetos assumem o protagonismo da transformação da sua matéria orgânica. Depois da fase de repouso, você entra em ação uma única vez. É a fase de maturação. Você vem com a enxada e com o seu garfo e revira bem esse material. Vai estar tudo como se fosse uma terra preta. Agora só vai faltar 1 mês para o seu adubo ficar perfeito, completamente maduro para você colocar na sua horta. E aí você vai ver uma mágica acontecer. A pilha já vai estar bem mais baixinha. Ela vai reduzir mais ou menos a metade do tamanho. E aí vem a turma para fazer o acabamento. Você vai ver minhocas, tatuzinhos, centopeias e outros pequenos bichinhos que chegam sozinhos até a sua composteira. Eles sabem que é a hora deles trabalharem. Eles vêm se alimentar do seu composto, que depois de passar pelo trato digestivo deles fica rico numa enzima que ainda ajuda as plantas a absorverem melhor os nutrientes. Esse adubo pronto pode ser usado diretamente ou você também pode peneirar para ele ficar mais fininho e usar em vasos. Eu sou completamente apaixonada por esse método desde que eu aprendi. Durante esses 4 meses que a sua leira estiver em maturação, você faz uma outra nova em outro lugar. Pode ser do lado ou onde você quiser começar uma nova horta, por exemplo. Você vai interagindo com a sua composteira de jardim como se fosse uma filha mesmo. Composteira precisa de companhia, sabe? Você vai aprender quando ela estiver com fome, com sede. Se ela estiver muito seca, você pode colocar um pouco de água, inclusive, nela. Isso se você morar num lugar que tem estiagens prolongadas. Não é o nosso caso aqui em Ubatuba. Se a pilha estiver muito úmida e compactada, ela pode soltar algum odor. E é por isso que a camada de palha por cima precisa ser bem generosa, porque ela também dá uma filtrada na água que entra. Aí você também pode aerar um pouco mais a sua composteira, usando um garfo ou uma enxada.
Se a sua pilha nunca esquentar, é porque provavelmente você está tendo uma pilha muito pequena, com pouco resíduo. Aí você pode compostar os restos de comida do seu vizinho, se oferecer no seu bairro, na sua comunidade, deixar um baldinho com tampa para eles e aumentar a sua produção. Agora, se animais curiosos vierem mexer na sua leira, invista nessa cerquinha que eu comentei. Por cima, se eles entram por cima, você também pode colocar um sombrite para fechar. Contanto que você não abafe o seu monstro fumegante, tá tudo certo. Tá começando a chover aqui. E se você também mora num lugar assim, muito chuvoso, com chuvas torrenciais de verão, capricha mais na camada de palha que tampa a sua composteira. Aí você não vai ter problema nenhum. Bom, eu te desejo boa sorte e tô aqui para qualquer coisa que você precisar. No material de apoio você encontra também perguntas e respostas para as dúvidas que as pessoas costumam ter. Boa sorte!